Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Eu sou o Emerson, criador do Logos Apologética, e eu estava aí há um tempo sem fazer vídeos, né? Porque eu estava cuidando do site do Logos e outras coisas, mas estamos aí novamente para fazer novos vídeos, né? Mais vídeos, e trazer aí para vocês, certo? Então, já peço desde já que vocês curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem em massa, né? E lembre-se de clicar no sininho da notificação para que vocês sejam notificados toda vez aí que nós publicarmos novos vídeos, certo? Nós vamos fazer aí o esforço de publicar uma média de uns 2 vídeos por semana aí para todos vocês, certo? Hoje nós vamos falar do porquê estudar teologia, né? O estudo da teologia não é apenas muito mais antigo que qualquer universidade, é provavelmente tão antigo quanto a própria linguagem, ou pelo menos tão antigo quanto a capacidade de fazer perguntas sobre o significado e o propósito da vida, e se perguntar sobre o que está além dos domínios da nossa experiência ordinária e senso comum. Se você está interessado em perguntas como por que estamos aqui, podemos dizer algo significativo sobre Deus, e em caso afirmativo, o que e como, até que ponto as religiões são semelhantes ou diferentes, qual é a importância das escrituras em diferentes religiões ou apenas em minha religião, e como elas são melhor interpretadas, qual tem sido o impacto das grandes religiões no desenvolvimento da cultura em todo o mundo, o que os professores religiosos ou as tradições têm de nos ensinar sobre amor, justiça ou esperança, então você pode gostar de teologia. E é por esse motivo que eu convido a ver esse vídeo. Por que estudar teologia? A resposta curta é porque é fascinante, divertida e importante. E já consideramos a gama de questões que os teólogos consideram, mas vale a pena notar que hoje o estudo da teologia quase sempre envolve encontros entre pessoas que veem o mundo de maneira muito diferente, têm práticas religiosas bem diferentes e às vezes valores muito diferentes. Certamente não se limita a pessoas que acreditam em Deus, ou mesmo aqueles que pensam que ser religioso ou espiritual é uma opção sensata para um ser humano. Por outro lado, se você estuda teologia, é provável que você se depare, seja pessoalmente ou através da escrita, pessoas de profunda fé que levam sua própria religião muito a sério, tanto como praticante como pensador. A teologia é fascinante apenas no nível humano. É extraordinário que pessoas possam ter convicções tão diferentes e se darem bem. E ao mesmo tempo, é muito estranho que as pessoas possam ter opiniões muito parecidas e ainda assim entrar em conflito sério e sangrento sobre o que parecem ser pequenas diferenças para qualquer um fora da sua tradição. Uma das coisas que eu achei interessante, como eu releio recentemente alguns dos grandes teólogos da Era da Reforma, é o quão extremamente grosseiros eles são um com o outro, né? E quão confiantes são de que eles mesmos estão certos. O que Martinho Lutero tinha a dizer para Desidério Erasmo faria qualquer um corar. Também é extraordinário que pessoas com convicções religiosas tenham colocado quantidades tão grandes de energia em suas controvérsias. Disse de Agostinho, aquele que escreveu Confissões, que trabalhou duro durante o dia todo como bispo e depois trabalhou a noite toda como teólogo, escrevendo livros, comentários e cartas. Às vezes ele estava no modo reflexivo, perguntando sobre quem ele era e o que sua vida significava. Às vezes ele estava em disputa com aqueles que entendiam a natureza humana de forma bem diferente. Às vezes ele esboçava, escrevia milhares de palavras sobre isso, sua compreensão de como a sociedade deve ser organizada. Uma das coisas que as pessoas esquecem facilmente quando pensam em teologia é que muitas vezes as pessoas estão preparadas para morrer por isso. Que as opiniões teológicas têm sido muitas vezes uma questão de vida ou morte. Existem diferentes versões disso. Algumas pessoas morrerão por sua fé, porque acreditam que o martírio é uma via rápida para o paraíso. Mas este não é o condutor da maioria dos martírios ao longo dos tempos. Os mártires foram aqueles que se comprometeram com a sua fé, sua compreensão da verdade, de uma maneira que era mais importante para eles do que a sua própria vida. Os verdadeiros mártires não querem morrer, mas eles não estão preparados para sair da situação quando questões de verdade última estão em jogo.
Junto com a ideia de mártires, segue a ideia de hereges. Embora as pessoas não façam isso com frequência, é quase desnecessário dizer que todos os hereges são teólogos. São pessoas que pensaram sobre as coisas por si mesmas e chegaram a conclusões que as autoridades religiosas não acharam aceitáveis. Um herege não é alguém que, de repente, tem uma ideia desonesta em sua cabeça. Um herege é alguém que se preocupou em chegar à sua visão impopular e está preparado para receber a crítica por manter sua posição. O estudo da teologia envolve o estudo de heresia e hereges. E graças a Deus por isso, porque sem a teologia dos hereges, poderia ser um assunto terrivelmente monótono e conformista. Hereges são frequentemente pessoas com grandes ideias, bem como mentalidade forte e coragem, que só passou a perder a disputa no momento. A maneira como essa disputa parece, com centenas de anos de retrospectiva, é uma das perguntas que um teólogo pode fazer. E qualquer teólogo que tem uma mentalidade viva e independente pode acabar sendo herege hoje. A penalidade por ser herege não deve ser mais ser queimado na fogueira, assim como a penalidade por ser ortodoxo em sua fé pode levar a ser alimento para os leões. Mas a teologia é um assunto em que as apostas são altas. Isso é parte do que o torna fascinante e atraente, para não dizer, uma vez que você comece, um sujeito compulsivo. De fato, uma das grandes coisas sobre teologia é que você nunca tem que parar, porque há sempre uma outra questão teológica a ser feita e possivelmente a descobrir. As fronteiras entre o que é religioso e o que não é religioso são flexíveis e porosas, e, portanto, o estudo da teologia não se baseia apenas em material abertamente religioso. Naturalmente, os teólogos estudam as escrituras e as obras de outros teólogos. Eles também tentam entender o comportamento religioso e a organização religiosa. A teologia é divertida, em parte porque é uma das mais interdisciplinares dos assuntos. Para estudá-la adequadamente, você precisa se envolver com filosofia, história, antropologia, psicologia e sociologia. Mas isso não é tudo. Reconhecendo que as pessoas expressam ideias religiosas, espirituais e teológicas indiretamente, a teologia envolve muitas vezes o estudo da literatura, sejam grandes romances, poesias ou peças de teatro. Os teólogos também tentam progredir sua compreensão observando obras de arte históricas. As fotos, edifícios e músicas de comunidades religiosas podem nos ensinar muito sobre suas crenças e valores, e no mundo de hoje é tão provável encontrar questões teológicas abordadas nos filmes como em qualquer outro lugar. Então, sim, os teólogos vão ao cinema e tentam ler ou interpretá-los de maneira teológica. As palavras são importantes na religião e na teologia, mas raramente são a última palavra. Porque uma das coisas nas quais os teólogos estão interessados é o que as pessoas têm a dizer sobre assuntos que não podem ser adequadamente expressos em palavras. Na verdade, os teólogos estão muito interessados nos limites do conhecimento, assim como eles estão interessados nos limites da vida e no que pode estar além do conhecimento e da experiência. A teologia é o assunto para você se você estiver interessado no algo mais da vida, que ninguém pode ver. Isso é muitas vezes referido como transcendente. Parte da diversão da teologia é que nunca podemos ter 100% certeza de que nós, ou qualquer pessoa, está certo sobre o transcendente. Então sempre há espaço para outro ponto de vista. E, no entanto, nenhum teólogo se contenta em dar de ombros e dizer: ninguém sabe, então não vale a pena pensar. Uma das observações que fiz na vida é que muitas pessoas ficaram felizes em deixar a vida passar, aproveitando os bons momentos e não fazendo muitas perguntas, até que algo saia seriamente errado para eles ou para alguém que eles amam. É por essa razão que a teologia muitas vezes nasce do sofrimento ou da catástrofe. A teologia interessante, envolvente e viva não cresce apenas em árvores felizes em jardins alegres. Ela tende a brotar das ruínas de algum tipo de esperança perdida ou visão destroçada, ou, se não for o caso, alguma genuína perplexidade ou insatisfação com as respostas existentes. A teologia nunca provém da presunção, mas surge da perplexidade e da necessidade de encontrar respostas para perguntas que nos mantêm
acordados à noite ou que nos ocorrem quando a vida ou a morte nos detém. Talvez essa ideia não seja completamente divertida, mas há de fato uma espécie de divertimento na dificuldade e no desespero, deixando a realidade desafiar a crença complacente e fácil. E há uma enorme quantidade de diversão a ser vivida, embora diversão seja uma palavra muito leve agora. Alegria seria melhor, né? Em ver a esperança surgir novamente no que já foi desesperador, em ver a libertação dos oprimidos, o perdão daqueles que têm cometido, né, que cometeram grandes erros e a reconciliação de inimigos jurados. Nenhum teólogo alegaria que o estudo da teologia fará essas coisas acontecer, mas para que a teologia seja completa, ela deve estar interessada no lado positivo da vida, mesmo que isso geralmente comece do lado negativo. No lado negativo, né? Estudar teologia é ter permissão para pensar sobre coisas que estão acima e além das nossas capacidades normais. Se você gosta de tudo cortado e seco, a teologia não será nada divertida para você. Esta é uma razão pela qual algumas pessoas de fé intensa e clara acham a teologia tão difícil. Mas, se você acha que a ideia de começar uma aventura intelectual que não tem limites e pode durar pelo resto da sua vida, então a teologia é o seu tipo de diversão. Em terceiro lugar, a teologia é importante. Houve um tempo, não muito tempo atrás, né, quando era comum as pessoas pensarem que a religião morreria, né? Imagine que não há céu, né? Escreveu John Lennon, né? E também não há religião, né? Essa linha de pensamento não começou nos anos 1960 com os Beatles, mas no século XIX. Em 1882, o filósofo Friedrich Nietzsche declarou que Deus está morto, acrescentando: nós o matamos. Anteriormente, em 1867, um dos grandes literatos ingleses da era vitoriana, Matthew Arnold, escreveu um poema chamado Dover Beach, no qual ele se referia ao longo e retumbante rugido do mar da fé. Arnold estava conectado com a forte eminente vitoriana Leslie Stephen, que, poderíamos notar de passagem, era de uma família extremamente interessante. Seu pai e seu avô estavam liderando o clero evangélico, muito envolvido em campanhas sociais como a anti-escravidão. Eles eram membros da chamada seita Clapham, ao lado de reformadores sociais como William Wilberforce e John Newton, né, o ex-capitão de navio de escravos que escreveu aquele hino Amazing Grace, né, Maravilhosa Graça, Amazing Grace, né, e missionários como Henry e John Van. No início do século XX, o avanço do ateísmo continuou. Thomas Hardy escreveu um poema chamado Funeral de Deus entre 1908 e 1910, e a Primeira Guerra Mundial pôs fim a qualquer ideia fácil de que Deus está em seu céu e tudo está certo com o mundo, né? Diz Robert Browning, né? Escreveu ali no Pippa Passes. Essa foi a época em que as filhas de Leslie Stephen, Virginia Woolf e Vanessa Bell se encontraram no coração de um grupo de elite de Londres que era tão diferente quanto possível da seita Clapham e de seus avós. Este Bloomsbury Group era famoso por seus valores artísticos e progressistas e por uma abordagem muito descontraída da sexualidade e de sua expressão. Depois da Primeira Guerra Mundial, as autoridades religiosas não eram mais confiáveis, não eram muito confiáveis, né? Desconfiáveis, né? Como haviam sido. Tornou-se cada vez mais comum as pessoas pensarem que o que foi ensinado ou pensado sobre Deus era essencialmente o que as pessoas inventavam sobre Deus. Essa abordagem recebeu um enorme impulso pelo trabalho de Sigmund Freud, né, que desenvolveu a ideia de que a mente humana era dominada por um processo de pensamento dos quais não estávamos conscientes, e que Deus era essencialmente uma ideia conjurada nos processos de nosso inconsciente para nos ajudar a nos sentir melhor e lidar com os desafios mais difíceis da vida. Mas o fim da fé não foi apenas profetizado por filósofos, poetas e psicólogos. Os sociólogos surgiram com a ideia de secularização, quase tão logo seu assunto foi inventado. Estudando o número de pessoas que frequentavam a igreja de ano para ano, logo viram que os números estavam declinando e, traçando gráficos do declínio, eles demonstraram para sua própria satisfação
que a igreja deveria acabar e terminada nos primeiros anos desse século. Os sociólogos estavam certos e errados. A igreja se deteriorou em muitos lugares, especialmente no norte da Inglaterra, mas também há lugares onde ela aumentou. E o atual declínio final da religião, a morte não só de Deus, da qual Nietzsche falou, mas de acreditar em Deus, ainda não aconteceu. Na verdade, o inverso é o caso. Os spin médicos, né, do governo do novo trabalhismo de Tony Blair anunciaram em 2003 que não faziam Deus. Mas isso não importava, havia muitas outras pessoas, embora os igualmente novos ateus estivessem se tornando cada vez mais vociferantes, irritados, talvez por seus predecessores não terem conseguido acabar com a fé e com a maré do mar da fé, parecia ter se voltado e voltava novamente. Há muitas razões para isso, e nem todas são baseadas nos melhores aspectos do pensamento e da prática religiosa, mas esse não é o ponto. O ponto é que as crenças e organizações religiosas estão hoje tendo um enorme impacto sobre a vida das pessoas em todo o mundo. A religião não morreu e não vai morrer tão em breve. Teve uma séria oscilação na Europa e na Grã-Bretanha, mas o edifício da religião organizada não foi derrubado. E todo novo fenômeno de pessoas que se chamam espirituais, mas não religiosas, explodiu. É uma evidência de fé, o tipo de coisa que um teólogo está tentando entender. E se você tem um espírito que é teológico, você pode estar pensando, há coisas interessantes e importantes aqui. Eu me pergunto se eu ou qualquer outra pessoa entende tudo isso. Certo, amigos? Se vocês então gostaram do vídeo, curtam aí, inscrevam-se no canal, compartilhem, clique no sininho para que nós possamos publicar mais vídeos aí excelentes para todo mundo, tá certo? E se você quiser conhecer um excelente curso de teologia, nós do Logos divulgamos, né, cursos interdominacionais que podem ser úteis a todos. Então, independente da sua filiação, você pode estudar teologia aqui conosco, né, o nosso curso que nós divulgamos. E nesse caso, eu recomendo aqui para vocês um excelente curso de bacharel em teologia da Universidade da Bíblia, certo? O link está aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, e vocês podem acessar e conhecer melhor, certo? Certo, pessoal? Então é isso aí, até mais!